Bom dia. Como eu já falei, né, hoje é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Nós iríamos fazer uma celebração em nosso templo, mas em virtude desse decreto, não podemos estar ali nos reunindo. Eu gostaria de trazer aqui uma mensagem, uma meditação para as mulheres, que através dessa meditação elas possam ser então edificadas, tá bem? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 20, do verso 13 até o verso 22. Diz assim o texto sagrado: E como estava removido do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguir a Seba, filho de Bicri. E ele passou por todas as tribos, de Israel até Abel, e Bet-Maaca, e a todos os beritas, e ajuntaram-se, e também o seguiram. E vieram e cercaram Abel de Bet-Maaca, e levantaram uma barragem contra a cidade. Isto colocado na trincheira, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi, peço-vos que digais a Joabe: chega-te aqui, para que eu te fale. E chegando-se ela, a mulher lhe disse: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se dizer: Certamente pediram conselho a Abel, e assim resolveram. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançado a tua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então este tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Vamos orar. Senhor, sou grato pela tua palavra, que possa nos fortalecer, através dela conhecermos os teus propósitos e crescermos, ó Pai querido, na tua verdade. Ajuda-nos, ó Pai querido, a termos entendimento das tuas verdades. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivenciando um momento onde vemos as famílias elas sendo solapadas de várias formas, através da mídia, seja ela televisão, rádio, jornal, revistas, ou até agora pela internet. Nós vemos cada vez mais grandes grupos querendo solapar, desfazer, desmoralizar, desconstruir as famílias. Nós vemos isso também através assim, na sociedade, né? Nas escolas, no nosso momento de lazer, em meio às nossas vizinhanças, nós assim somos constantemente atacados com ideologias que querem destruir a família, o conceito de família. Por outro lado, é bem verdade que igrejas, líderes cristãos se engajam com várias propostas, né, voltado para as famílias. Nós temos pregações, congressos, retiros, culto da família, oramos constantemente pelos lares. Agora, o que me preocupa é como a igreja tem respondido a este engajamento por parte dos líderes. A ideia que se tem é que, muitos membros assim eles pensam que o simples fato de participar de uma programação em si já se resolveu o problema da família. O simples fato de participar de um culto de família, as suas famílias serão restauradas. O simples fato de pessoas estarem orando pelas suas famílias, as famílias em si já vão estar sendo restauradas. É, elas assim se emocionam, elas fazem orações fervorosas, elas ficam atentas a tudo que se é pregado e assim pensam que tudo irá mudar somente pelo fato de ouvir uma mensagem ou de estar ali presente ou porque alguém orou por elas. Agora,
eu quero que vocês entendam uma coisa. Veja bem, a única coisa que fará mudanças reais em nossas vidas, em qualquer área, inclusive na família, é vivenciar a palavra de Deus. A oração em si, ela não traz mudanças se nós não estivermos dispostos a participar da palavra, a praticar a palavra de Deus, a colocarmos os princípios bíblicos como prática diária, a moldarmos os nossos comportamentos pela palavra de Deus. Só assim haverá mudanças. Nós podemos participar de cultos, ouvir palestras, mas se nós não estarmos dispostos a viver, a colocar em prática o que nós temos escutado, a fazer com que a palavra de Deus ela se encarne em nossas vidas através dos nossos comportamentos, nós não iremos salvar as nossas famílias. Com isso, eu não estou desmerecendo o fato de ouvirmos mensagens. Não estou desmerecendo o fato e a necessidade de nós estarmos orando constantemente e de pedirmos oração uns pelos outros. Mas a grande questão é que somos nós que temos que nos deixar sermos transformados pela palavra de Deus. Não basta em si nós orarmos ou pedirmos que alguém ore. Não basta em si nós ouvirmos mensagem e participarmos de cultos. Nós temos que colocar em prática a palavra de Deus. Nós temos que nos deixar sermos moldados pela palavra de Deus. Nós temos que viver o que nós temos aprendido, o que nós temos lido, o que Deus tem mostrado e se revelado a nós. Então, é esse o propósito de nós trazermos essa mensagem, para que nós possamos entender e, através então do que temos aprendido, buscar a viver a palavra de Deus. Nesse texto aqui que nós acabamos de ler, para que tenhamos uma melhor compreensão, é importante que nós vemos aqui o seu contexto, a partir do capítulo 15, onde mostra que houve ali uma conspiração de Absalão contra o seu pai Davi. Davi como rei de Israel, Absalão então se levanta contra ele e conspira, ele leva todo o povo a se, pelo menos parte do povo, a se rebelar contra o rei Davi. Em virtude dessa conspiração, Davi ele foge de Jerusalém com parte de seu exército. Em determinado momento, ocorre ali o confronto. Esse exército que ficou ali junto de Absalão, ele encontra ali o exército de Davi e há esse confronto, há então a luta entre os dois exércitos. E nesse confronto entre esses dois exércitos, de Absalão e de Davi, Absalão ele é morto e Davi ele volta para Jerusalém. No capítulo 20, o verso 1, mostra que Seba, filho de Bicri, ele se aproveita deste momento e provoca uma revolta também contra Davi. E alguns homens, eles seguem a este homem, a este filho de Belial, esse homem chamado Seba. Olha lá o capítulo 20, o verso 1. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Joabe, ele juntamente com o seu exército, ele vai atrás de Seba. E este Seba, ele se sentindo ali acuado, ele se esconde em uma cidade chamada Bet-Maaca. Olha o verso 15. E vieram e o cercaram em Abel de Bet-Maaca e levantaram uma barragem contra a cidade. Isto colocado na trincheira. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Com isso nós percebemos o quão irado estava Joabe juntamente com todo o povo obstinado para destruir ali toda a cidade indiscriminadamente. É nesse momento que uma mulher se levanta e impede que a tragédia ocorra com toda a cidade. No verso 16, mostra que a atitude dessa mulher foi resultado assim de sua sabedoria. Olha aqui o verso 16. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade. Olha também o verso 22.
ele diz, e a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo. Então, essa mulher, ela impediu realmente essa tragédia, impediu que a ira de Joabe, juntamente com todo o povo que o seguia, destruísse toda aquela cidade. Foi resultado assim de sua sabedoria. Provérbios capítulo 24, verso 3 diz, com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Veja bem, na verdade, a atitude realmente assim desta mulher, no qual fez com que essa cidade não fosse destruída, são atitudes que podem ser aplicadas para qualquer pessoa. Mas hoje, em virtude de nós estarmos comemorando, né, o Dia Internacional da Mulher, e também porque esse texto ele fala aqui sobre a atitude de uma mulher, então eu gostaria de estar aplicando realmente assim, esse texto para as mulheres, tá certo? Que sejam realmente assim, voltados para as mulheres. Não obstante, poder ser atitude que devem e podem ser tomadas por qualquer pessoa dentro de um lar. É sobre isso que nós estamos falando então. Atitudes de uma mulher sábia, que podem salvar o seu lar. Veja bem, você pode pensar que essas atitudes são simples, mas por mais simples que elas pareçam ser, não se engane, essas atitudes elas são muito eficazes. A primeira atitude de uma mulher sábia, no qual ela deve ter para proteger, para fazer com que o seu lar não venha a ser destruído, ela deve buscar diálogo. Olha aqui do verso 16 até o verso 19. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade, ouvi, ouvi, peço-vos, que digais a Joabe, chega-te aqui, para que eu te fale. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse, tu és Joabe? E disse ele, eu sou. E ela lhe disse, ouve as palavras da tua serva. E disse ele, ouço. Então falou ela, dizendo, antigamente costumava-se dizer que certamente pediram conselho a Abel, e assim resolveram. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe de Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Veja bem, como nós falamos, Joabe, juntamente com o seu povo, aquela comitiva, pessoas que estavam ali seguindo a ele, obstinados a querer destruir o povo. Quando eles começam a lhe bater, essa mulher então se levanta e diz, olha, espera um pouco, vamos conversar. Não obstante a sua ira, não obstante a sua revolta, independente de suas motivações, espera um pouco. Não é através da raiva, da ira que se resolve as coisas. Vamos conversar. Vamos conversar. Então, começa-se ali um diálogo. E esse diálogo que apaziguou a ira de Joabe é um diálogo que se sabe falar e também um diálogo que se sabe ouvir. Provérbios capítulo 15, verso 1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Tiago, capítulo 1, verso 19 diz, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esta força do diálogo que impede a destruição do lar também pode ser visto ali em Abigail. Nós vemos essa Abigail, ela era esposa de Nabal. O Davi, quando ele ainda não era rei, ele estava ali fugitivo de Saul. E ele ficava ali nas campinas. Por vezes, ele protegia ali todo o rebanho ali de Nabal. Nabal estava tosqueando ali as suas ovelhas e ele pede para que Nabal ele pudesse realmente ajudar, auxiliar ali o exército de Davi. Nabal ele estava embriagado e ele se indispõe a ajudar a Davi, a alimentar ali o exército de Davi. Davi ele se ira e ele na mesma proposta, ele se propõe a estar destruindo ali toda a família de Nabal. Abigail então se levanta e busca o diálogo com Davi. E nesse momento que ela busca o diálogo com Davi, ela impede que a sua família seja destruída. Nós podemos ver isso em 1 Samuel, capítulo 25, do verso 18 ao verso 35. Veja bem, quando não existe o diálogo,
essa ira, ela se exterioriza. E às vezes com motivos poucos, motivos pífios, sem ser a necessidade de tanta revolta, mas assim, porque não há o diálogo, essa ira, ela se exterioriza. Gênesis capítulo 4, verso 23, fala acerca de Lameque. Olha o que diz o texto. Eu matei um homem por me ferir. O ferir ali, no original, significa pisar no meu pé. E um jovem por me pisar. Ali o sentido ali, por me arranhar. Nós vemos que Lameque, um homem sem diálogo, ele estava ali obstinado por motivos pífios a poder, então, matar uma pessoa. Essa é a grande questão. Se nós hoje não temos diálogo dentro do lar, se as coisas não se resolvem através da conversa, conversa entre pais e filhos, conversa entre os cônjuges, está sujeito à destruição do lar. Eu quero aqui estimular as mulheres, que vocês, na sua sabedoria, que vocês venham buscar o diálogo com seus cônjuges, que vocês venham buscar o diálogo com seus filhos, que vocês venham buscar o diálogo com a sua parentela. Muitas crises, elas podem ser resolvidas através do diálogo. Este lar, o lar ali dessa mulher sábia, ela não foi destruído por causa da sua sabedoria, porque realmente ela buscou o diálogo com Joabe. A segunda característica de uma mulher sábia, no qual ela demonstra para que o seu lar não seja destruído, é quando ela manifesta a sua humildade. Olha aqui o verso 17. O verso 17 diz assim: chegando-se a ela, a mulher lhe disse: tu és Joabe? E disse ele: eu sou. E ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. E disse ele: ouço. Nós vemos aqui que essa mulher, na sua sabedoria, ela não se achegou-se ali com arrogância diante de Joabe. Ela não chegou com palavras duras, ela não chegou com gritaria, mas o diálogo foi marcado pela humildade. Ouve as palavras da tua serva. Então, deve haver o diálogo, mas também o diálogo caracterizado pela humildade. Provérbios capítulo 15, verso 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. O diálogo que sabe falar, mas acima de tudo, que está disposto também a ouvir. Tiago capítulo 1, verso 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cilar. O diálogo que não paga com a mesma moeda. Se o outro gritou, que você não grite. Se o outro foi arrogante, que você não o seja. Se o outro ele foi ignorante, que você não o seja. Se o outro ele foi estúpido, que você não o seja. Romanos capítulo 12, verso 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Entenda algo. Você não é controlado pela atitude da outra pessoa. Não é a atitude da outra pessoa que dita as regras para o seu comportamento. O que controla a sua vida é o Espírito Santo, que em você habita. Então, independente da atitude do outro, você deve agir de acordo com a sua filiação. E a sua filiação é divina. Você é filho de Deus. Mateus capítulo 5, verso 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Para que você possa restaurar o seu lar, para que você impeça que a maldade, a ruína, venha assolar o seu lar, que você também demonstre essa humildade, não obstante o outro, mas a mesma atitude que você vê em Jesus Cristo, que você possa seguir as pisadas dele, ser humilde, semelhante a ele. Em terceiro lugar, nós vemos que a atitude de uma mulher sábia, para que ela também venha apaziguar a ira dentro do lar, salvar o seu lar, é que ela possa arrancar o mal de dentro da casa pela raiz. Olha o que diz os versos 21 e o verso 22. A coisa não é assim, porém um só homem, do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este,
e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então este tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para sua tenda, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. O verso 22, ele é muito enfático. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba. Cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e lançaram a Joabe. Então, em virtude dela arrancar o mal pela raiz, ela não trouxe ali outras possibilidades, mas ela cortou o mal pela raiz. Então se tocou a buzina e se retiraram da cidade. Se você sabe que algo está causando mal para a sua família, então tire esse mal pela raiz de uma vez por todas. Não fique barganhando com esses filhos de Belial. Não fique realmente dando outras possibilidades. O mal, o que pode causar dano, o que pode destruir a sua família, este mal, ele tem que sair, mas o mal, ele tem que sair pela raiz. O que essa mulher ela fez? Ela cortou a cabeça deste filho de Belial. Ela realmente arrancou o mal pela raiz. A Bíblia nos mostra que Adão, ele não fez isso. Ele destruiu a sua família. Em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 6, mostra ali a serpente, ela tentando a Eva e ela obtendo o seu êxodo. O contexto sugere que Adão estava presente, ouvindo o diálogo de Eva com a serpente. No entanto, Adão ele ficou calado, ele não se posicionou, ele deixou que Eva ela fosse enganada. Essa falta de atitude por parte de Adão, de poder repreender a Eva, de poder ali repreender aquela serpente e de tirar ali o mal pela raiz. Essa falta de ação de Adão fez com que o seu lar ele fosse destruído. Amadas, nós precisamos de ter atitudes e tirar o mal pela raiz. Deus é o nosso maior exemplo de tirar o mal pela raiz. Atos capítulo 5, nós vemos ali sobre Ananias e Safira, que eles ali mentiram contra o Espírito Santo no seio da igreja. Deus, então, ele tirou o mal pela raiz, matando ali Ananias e Safira. Nós vemos em Mateus capítulo 18, do 15 ao 17, em relação à disciplina ensinada por Jesus. Quando a pessoa ela persiste no seu erro e ela não há mudança, ela deve ser disciplinada e tirada do hall de membros. Essa foi a disciplina imposta, ensinada por Jesus. Nós vemos em Números, capítulo 16, do 31 ao 33, a rebelião de Coré, quando então ele se levanta contra a liderança de Moisés. E o mal é tirado pela raiz, onde Coré e totalmente toda a sua família ela é destruída. Josué, capítulo 7, fala acerca de Acã, que ele então guardou um dos despojos ali daqueles reis pagãos, e ele guardou então um ídolo dentro de sua cabana. Quando foi descoberto, Deus faz com que Acã ele seja morto e o mal ele foi tirado do meio de Israel. E o mal ele foi tirado ali pela raiz, matando ali a Acã. Não se engane. Coisas que são contrárias à palavra de Deus, contrária à estrutura do lar. Todo mal, ele deve ser arrancado dentro de casa pela raiz. Não fique barganhando essas coisas que são ruins, que são maus, que estão destruindo o seu lar. Tire o mal da sua casa, de dentro do seu lar. Tire ele pela raiz. Para nós concluirmos aqui, nós pedimos, oramos, para que Deus ele nos dê sabedoria. Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao verso 6 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar,
que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Que nós possamos pedir a Deus sabedoria, mas que essa sabedoria venha sobre nós para que nós venhamos cumprir a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, verso 22 diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Que Deus possa derramar sobre as mulheres da nossa igreja sabedoria. Sabedoria essa que venha poder estruturar e fortalecer os seus lares. Sabedoria essa que possa levá-las a ter atitudes sábias para que elas possam salvar o seu lar. Atitudes pequenas, como essas mostradas nesse texto. Atitudes que as levem a ter diálogo. Atitudes que as levem a ter humildade. Atitudes que as levem a tirar o mal pela raiz. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar, ó Pai querido, pelas tuas servas, suplicando que tu venha dar graça a cada uma delas, a capacitação do teu Espírito Santo, a virtude do alto, para que a sabedoria seja derramada sobre as suas vidas. Sabedoria essa que faça com que elas venham estruturar os seus lares, elas venham abençoar os seus lares, elas venham, ó Pai querido, na sua sabedoria, apaziguar a ira dos seus cônjuges, dos seus filhos ou de qualquer outra pessoa que queira destruir o lar. Sabedoria essas, ó Pai querido, que venha fazer com que elas tenham diálogo. Sabedoria essa que leve a elas a terem, ó Pai querido, humildade. Sabedoria essa que leve a elas a tirar o mal pela raiz, custe o que custar. Se é algo que possa destruir a sua família, que elas tenham coragem, ousadia para tirar o mal, ó Pai querido, pela raiz. Em nome de Jesus, quero abençoá-las e consagrá-las a Ti. Em nome de Jesus, amém.